Às vezes a natureza prega peças e gera acontecimentos únicos, nunca antes vistos pela humanidade, que vai desde uma cidade de gelo criada do nada até uma ilha com icebergs. Conheça agora os fenômenos mais loucos que você não vai acreditar. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários inacreditável que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Os moradores de Hamburgo, nos Estados Unidos, foram surpreendidos por uma nevasca de madrugada e quando ela passou, o vento continuou bem gelado por várias horas e o resultado foi esse: a cidade inteirinha coberta por uma camada espessa de gelo. Eu não assumo esse BO. Alguns lugares ficaram com uma barreira de água congelada que ultrapassaram os 5 centímetros, impedindo que os locais conseguissem até mesmo abrir a porta da sua própria casa. Parece um cenário de ficção científica ou alguma coisa feita em estúdio, porque tudo ficou tão perfeitamente coberto que nem parece ser obra da mãe natureza. O problema maior foi para as pessoas que moram em casas com telhado, pois o maior medo era justamente esse peso do gelo em cima dos tetos, que poderiam, sei lá, forçar e quebrar a estrutura das moradias. Ainda bem que, segundo especialistas, outra nevasca assim só daqui a 50 anos. Quem mora na praia de vez em quando podem se deparar com coisas estranhas vindas do mar. E diferente do resto do mundo, a ilha de Newfoundland sabe exatamente o que vai aparecer na sua costa: vários icebergs. Localizada no Canadá, o local ficou conhecido como Vila dos Icebergs, justamente porque depois que o inverno passa, diversos blocos gigantescos de gelo começam a surgir nas águas que rodeiam a ilha. Bem louco! Isso porque as correntes marítimas fazem uma espécie de rota fixa que passa pelo local e quando o gelo do oceano começa a derreter, esses blocos acabam passando por lá e muitas vezes ficam ancorados na praia até diminuírem de tamanho ou derreterem por completo, sendo um verdadeiro espetáculo. A vila se tornou turística por conta desse evento 100% natural, principalmente quando dá para saber quando um dos grandes vai chegar, pois eles pegam velocidade com as ondas e vêm a todo vapor, mano, parecendo que vão destruir a ilha inteira. Mesmo com risco, eu gostaria de visitar o local, só não iria de navio. Se você não sabe, a região foi palco do incidente que afundou o Titanic em 1912. Porém, hoje em dia, a ilha já recebeu a visitinha de icebergs que chegam a ser o dobro do tamanho daquele que causou o naufrágio. A costa leste da Austrália foi coberta de espuma em 2013 do nada. Todo mundo foi dormir e quando acordaram, parecia que alguém tinha colocado muito detergente no mar e jogado no meio da cidade. O que aconteceu aqui na verdade foi uma junção de outros fenômenos naturais, chuvas muito fortes e um ciclone que atingiu o oceano, o que acabou gerando essas espumas marítimas que costumam se dissipar antes de chegarem à praia. Mas dessa vez não só atingiram a areia, e sim invadiram a cidade toda. Em algumas regiões foram quase 3 metros de altura de pura espuma. Os moradores até que se divertiram com a situação, e alguns brincam dizendo que parecia que a cidade havia sido coberta por sorvete de creme. Apesar de raro e impressionante, o fenômeno não causa nenhum tipo de risco além da sujeira. Até porque a espuma é airada e bem mais leve do que a água em si. Então as chances de destruir alguma coisa são bem baixas, e olhando assim, parece até ser bem divertido. Sabe aquelas bolas de planta seca que a gente vê nos filmes e desenhos de faroeste? Então, elas são reais, mas em Idaho, nos Estados Unidos, parece que elas decidiram fazer uma revolução e lotaram a pista, mano, quase tampando o asfalto inteiro. Ixi, que onda é essa, meu irmão? As tumbleweeds são ervas daninhas que se grudam e formam essas pelotas gigantes. E como são leves, quando dá uma brisa, elas saem voando para todo canto e atrapalham pedestres e motoristas a atravessarem as rodovias. Além de serem figurinhas carimbadas em filmes de faroeste, elas também são famosas pelo problema que podem causar.
Em época de pouca chuva, essas plantas ficam extremamente secas e o vento arranca a parte superior, sobrando só a raiz, o que é de boa, mas quando várias se juntam assim, podem gerar bloqueios de estradas, de casas, enfim. E claro que oferecem um risco gigantesco de incêndios, porque se uma delas pega fogo em poucos segundos, o restante também estará em chamas. A única solução é esperar uma ventania mais forte para que elas sejam dispersadas em direções diferentes, porque uma só é tranquilo de lidar, o problema são milhares delas. Em 2018, a Grécia sofreu com um fenômeno nunca antes visto no país. Parte de uma cidade foi coberta por mais de 300 metros de teia de aranha, transformando a costa de Aitoliko em uma verdadeira cena de terror. Deus me defenderai. Por mais raro e bizarro que possa parecer, os biólogos afirmam que o fenômeno é natural e não há motivos para se preocupar. Acontece que na Grécia, as mudanças climáticas fizeram a temperatura subir, porém as praias mantêm a umidade razoavelmente alta e com esse cenário climatológico, o número de mosquitos também aumentou. E vamos lá! Adivinha quem gosta muito de mosquito? Pois é, foi aí que as aranhas invadiram o local. O pior é que a população deu azar e a espécie que foi para lá chama-se tetragnata e é conhecida por fazer grandes ninhos de teia quando estão na época de acasalamento. Daí juntou uma coisa com a outra e pronto, estava parecendo que tinha nevado na cidade inteira. Bom, mas é melhor não ir brincar nessa neve aí, hein? Todo mundo sabe que as chuvas vêm através de uma nuvem, só que como elas geralmente são grandes, a impressão é que está chovendo para todo lado. Mas é claro que tem um começo e um fim. Nesses casos que irei mostrar, foram flagrados alguns momentos onde as pessoas encontraram exatamente o ponto onde a chuva começou e terminou. Quando está ventando, aí fica mais difícil de conseguir perceber tal fenômeno, pois o vento espalha as gotas para além da área que está chovendo de fato. Mas em raros casos, quando o vento está tranquilo e a chuva muito forte, é possível fazer um registro como esse. É impressionante. Mas é claro, depende muito da sorte. Se você quer filmar o final da chuva por conta própria, pode ser que tenha que caminhar por alguns quilômetros e chegar no momento exato. Complicou. Mas diz aí, você já viu esse fenômeno alguma vez na sua vida? Se sim, deixe aí nos comentários. Na Rússia, o pessoal estava curtindo uma praia tranquilamente quando de repente o tempo fechou. Mas não foi por causa de uma chuvinha comum, e sim uma chuva de granizo surpresa. O fenômeno aconteceu em 2014 e fez com que todos os banhistas corressem para debaixo de seus guarda-sóis, para tentar evitar de levar uma pedrada de gelo bem no cangote. Meu Deus do céu, Berg. Segundo relatos, algumas delas eram do tamanho de uma bola de golfe, o que pode causar um estrago tanto para as pessoas quanto para os carros, janelas e tudo mais que estiver aqui na Terra. O pessoal ficou surpreso, pois lá era verão e o clima estava bem quente, mas a teoria é que uma nuvem fria se aproximou muito rápido por conta de uma corrente de ar que passava por lá. Para você ter uma noção, a temperatura estava a 41 graus antes da chuva começar e despencou automaticamente para 22 depois que a praia ficou coberta de gelo. É claro que o vento dificultou ainda mais na busca por uma proteção. Rapaz, se um dia fosse até essa praia, iria de capacete e roupa de proteção. Ano passado, o Brasil correu o risco de ser atingido por uma nuvem de gafanhotos, mas acabou não rolando. Porém, o pessoal de Madagascar não pode dizer o mesmo. Segundo um jornal inglês, não foram centenas e nem milhares de gafanhotos, e sim bilhões de insetos, que saíram do interior do país e formaram essa nuvem gigantesca que demorou dias para ir embora. Você consegue imaginar acordar e ter um monte deles no seu quintal ou passando por baixo da porta? Meu Deus me livre! E o pior, como eles se alimentam de vegetação, esse tipo de fenômeno é muito perigoso para os agricultores, pois eles podem devorar uma plantação inteira e prejudicar a distribuição de alimento para todo um país. Para você ter uma ideia, um gafanhoto come em média 2 gramas de vegetal por dia. Se multiplicar isso por bilhões, o número do prejuízo chega a toneladas de alimentos danificados.
Isso, além de impedir a visão dos motoristas e causar problemas no trânsito, obrigando o comércio a ficar fechado para evitar uma invasão. Acho que a união fez a força nesse caso, né? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até o próximo vídeo.